O quinto ENAGE conta com apoio do Bradesco, JBS, Qualicorp, Banco Itaú, Tractebel Energia, Caixa Econômica Seguros, Banco do Brasil, Governo Federal, Governo de Santa Catarina, Prefeitura Municipal e Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Bem, meus amigos, a próxima palestra, Mitos da Nutrição. A palestrante, doutora Letícia Klempus, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Carinhosamente subindo, recebendo os nossos aplausos. E os cumprimentos do nosso presidente. Doutora Letícia é graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional, pós-graduada em Fitoterapia Funcional, consultora do Empório Dol e Café e membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional. Vamos acompanhar, então, a sua palestra, Mitos da Nutrição. Deixa eu convidar aqui o mestre de cerimônia para comparecer à mesa, nosso diretor Getúlio Correia, que, para a felicidade nossa, é pai dessa magnífica profissional, doutora Letícia, quem peça uma salva de palmas. E a esposa do nosso querido Getúlio está aqui na plateia também, acompanhando a palestra da sua querida filha. Então, por gentileza, subindo aqui. A nossa mesa de honra, claro. É um prazer muito grande recebê-la. Isso é uma reunião familiar? Isso é uma reunião familiar nesse sábado. Ah, e está de aniversário hoje ainda. Ah, ela está de aniversário? Que coisa fantástica. Parabéns, felicidades, muita saúde. Presidente. A mãe é bonita para ver que a profissional é boa. Isso. Ah, bom. Doutora, fica à vontade agora. Pode usar aqui. Fica à vontade. Esse aqui. Alô? E aqui para passar é só passar para cá, né? Acredito que sim. Fazer um teste. Boa tarde, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da MB por estar aqui. E eu escolhi um tema que, como o tempo era curto e eu queria falar sobre algumas coisas de forma um pouco mais aprofundada, eu resolvi pegar o tema mitos da nutrição. Por que mitos da alimentação? A alimentação, por mais que seja uma ciência da nutrição, ainda é uma área como se fosse uma terra de ninguém. Então, a gente tem muitas informações equivocadas sobre a nutrição hoje em dia, né? São muitas as fontes de informação que falam sobre a nutrição e, infelizmente, a maioria não é de forma muito correta, né? Então, a mídia televisiva, jornais, revistas, enfim, tem muita deturpação nos conceitos nutricionais. Então, eu resolvi pegar alguns pontos específicos que, na minha prática clínica, eu noto que são dúvidas muito frequentes e resolvi explanar sobre esses pontos para vocês. Tá? Espero que eu seja clara, costumo falar rápido, até por causa da prática de consultório, né? Então, vou tentar falar um pouquinho devagar para não me exceder. Primeiro ponto. Cuidado onde vocês leem as informações. Muito cuidado. É o amigo, é o primo, é a mãe, é o pai. Então, assim, a ciência da nutrição é uma área muito complexa. A gente tem que cuidar muito onde a gente lê. Nem tudo que é bom para um é bom para o outro. Isso é muito importante. Então, por mais que para uma pessoa X, determinado alimento, nutriente, suplemento, tem um efeito específico benéfico, para outra pessoa pode não ter. Não ter efeito, como ter efeito maléfico, né? Pior ainda. Então, muito cuidado com conselhos, com receitas de bolo,
Então, assim, é muito importante a procura pela orientação profissional especializada, né? E o profissional capacitado para prescrever qualquer tipo de orientação nutricional, prescrição dietética, é o nutricionista, por lei. Né? Então, prescrição dietética é capacidade do nutricionista. Ok? Primeiro ponto. Esse é o primeiro mito. Calorias são o aspecto mais importante para o processo de emagrecimento. Mito ou verdade? Desliguei. E agora? Voltou. Mito. Calorias não são o aspecto mais importante no processo de emagrecimento. E isso é muito comum. Contagem de caloria. A pessoa compra um produto, vai direto olhar o quê? Caloria. Não, isso não é o aspecto mais importante do produto. Então, assim, hoje em dia a gente fala muito de um conceito chamado índice fitoquímico dos alimentos. O que é isso? Além do alimento de trazer caloria, ele traz várias propriedades nutricionais. Se esse alimento tem uma quantidade de fitoquímicos, de substâncias que têm uma função específica para a saúde, esquece caloria. Senão a gente não ia comer abacate, não ia comer coco, não ia comer açaí, que são alimentos super saudáveis, mas comeria um pão light de 30 calorias, que nada vai te oferecer a não ser caloria. Né? Então, assim, o índice fitoquímico dos alimentos é um conceito bem novo na nutrição e é muito importante. Ponto 2, resposta inflamatória ao organismo. A caloria pode, apesar de ser pouca, trazer muita inflamação, aumentar processos inflamatórios. Quem está acima do peso, antes de tudo, está inflamado. A gente tem que tratar a inflamação. Não tem que diminuir caloria só. Tem que desinflamar. Farinhas, derivados de leite, açúcar, excesso de aditivo químico, de conservantes, edulcorantes. Isso tudo inflama, independente do produto ter pouca caloria ou não. Muito importante esse aspecto. Aspecto 3, liberação de insulina. Alimentos que, apesar de serem poucos calóricos, favorecem liberação de insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, em intensa quantidade, favorecem ganho de peso. Então, esse é um ponto muito importante. Tem muitos alimentos que, apesar de pouco calóricos, favorecem a liberação de insulina em excesso. Aí você acumula bastante gordura abdominal, especialmente visceral, que é a mais perigosa. E o último ponto, status nutricional. Então, assim, muitas vezes o paciente não perde peso porque ele está cheio de deficiência nutricional, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de ácidos graxos essenciais. E, às vezes, ele faz tudo direitinho, mas está cheio de deficiência. Nunca sequer fez um exame nutricional para ver como é que está. Não vai sair, não vai ter efeito. Então, tem que avaliar como é que está o status nutricional desse paciente. Segundo mito, comer pão integral é mais saudável. Depende. Por quê? Primeiro, tem uma grande diferença entre pão industrializado integral e o pão caseiro integral. Já por aí. Então, você fazer em casa um pão integral, 100% integral, ou ao menos boa parte integral, é uma coisa. Comprar um produto que refere que é integral é totalmente diferente. Por quê? Primeira coisa, avaliação da lista de ingredientes desse produto. Pela Anvisa, desde 2002 é norma. O produto tem que estar com a lista de ingredientes em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. E vai diminuindo. Se o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha refinada, o que esse pão mais tem, na verdade, é farinha branca. Então, não é pão integral. Ele é um pão com farinha integral, mas não é um pão integral. Teria que ser, pelo menos, a maior parte da composição sendo de farinha integral. O que mais? Excesso de fermento biológico. Hoje em dia, os pães industrializados, eles não fazem mais aquele processo de fermentação lenta. Deixar o fermento crescer, deixar o pão crescendo. Não, é rápido. Alta produção. Então, muitas vezes, é colocada uma quantidade muito grande desse fermento. E essa quantidade grande de fermento biológico é uma causa muito comum de hipersensibilidades alimentares, fazendo com que o paciente reaja mais devagar aos estímulos, deixando o metabolismo mais devagar. Então,
Então, é muito comum na prática clínica a gente fazer exames de alergias alimentares tardias e dar fermento biológico, porque se consome demais, se adiciona demais nesses produtos. Outro ponto é a intolerância a glúten e o aumento de inflamação. Não é todo mundo que pode comer pão integral. Não é todo mundo que pode comer trigo, né? Então, não adianta ser integral. Se for trigo, dependendo da pessoa e da individualidade bioquímica dela, isso não muda. Outro ponto, excesso de sódio. Muitos pães integrais têm muito sódio. O que é muito sódio? Acima de 110 miligramas em 25 gramas de pão. E não é pouco, a maioria tem mais do que isso. Então, esse é um ponto bem importante. Hoje em dia se fala muito da questão do sódio. Ela é realmente muito agravante. Outro ponto, açúcar. Tem muitos pães com açúcar. Resta saber se esse açúcar é utilizado para alimentar aquelas leveduras do fermento. Só que muitas empresas fazem o processo de caramelização com esse açúcar, deixando o pão mais escuro e dando o aspecto mais integral do que ele realmente é. Isso é proibido, mas acontece. Quando você lê o açúcar no produto, como é que você vai saber qual é a finalidade daquele açúcar? Não tem como saber. Corante caramelo. É um dos corantes mais estudados no mundo, com várias alegações de propriedades cancerígenas. E é um corante muito comum em pães integrais, justamente para dar aquela coloração marrom e dar uma intenção de que ele é mais integral do que ele é. Então, tem vários aspectos para a gente olhar no rótulo de um produto. Produto alimentício não é comida. Produto alimentício é produto alimentício. Tem que ter muita cautela quando você compra um. Esse é um exemplo de um rótulo de um pão bem comum. Primeiro ingrediente, farinha branca. Já não é um pão integral. Depois a gente observa que ele tem açúcar. Não se sabe para quê. Se é para caramelização ou se é para alimentar a levedura. Não sabemos. Açúcar invertido, então, mais uma fonte de açúcar. Gordura vegetal. Se a empresa não denomina qual é o tipo de gordura vegetal, dificilmente vai ser uma gordura de boa qualidade. Pela Anvisa, se for gordura vegetal hidrogenada, a empresa não precisa especificar que é hidrogenada. Basta colocar que é gordura vegetal. Está comendo um pão integral com gordura trans? Não é uma boa, né? E, por último, aromatizante. Muito comum os pães terem aroma, inclusive aroma baunilha, que é o aroma mais aceito pela população mundial. Não tem necessidade, né? Então, assim, quanto menos aditivo químico tiver, volto naquele ponto, inflamação, melhor. Então, não é todo pão integral que é saudável. Tem que avaliar cada rótulo. Isso é muito importante. Ou fazer em casa com uma composição bem específica. Outro mito, esse é super comum. Laticínios são indispensáveis para a saúde dos ossos. Esse é bem comum. Ao menos na minha prática clínica é a dúvida de todo mundo. Mito. Não são indispensáveis para a saúde dos ossos. Então, assim, por quê? Primeiro que leite de vaca e derivados não são as únicas fontes de cálcio que a gente tem na natureza. Nós temos muitas outras fontes de cálcio. Aqui eu coloquei alguns exemplos. As folhas verdes escuras, gergelim, especialmente se for tostado e fracionado, né, na forma de gersal, que é um tempero. As amêndoas e as avelãs. Todos possuem muito cálcio. E tem outras fontes, feijão branco, enfim. Aqui eu botei as mais comuns. Então, leite de vaca e derivados não são exclusivos de portar boas fontes de cálcio. Isso está claro. Outro ponto, a biodisponibilidade desse cálcio não é boa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem 100 de cálcio, mas na hora de entrar no organismo, entra 50, entra 40. E uma couve, por exemplo, que tem 70, entra 70. Então, de que adianta ter tanto cálcio se esse cálcio não tem uma absorção boa pelo organismo? Outro ponto, além disso, leite de vaca e derivados possui muito fósforo. Fósforo é um mineral essencial para a nossa saúde. Entretanto, fósforo compete com magnésio. Se não tem magnésio, o cálcio não vai para o osso. Ele vai para outras funções metabólicas, mas não para o osso. Então, é muito importante, além de ter o cálcio, ter os nutrientes que vão carregar esse cálcio para o osso, que são aqueles nutrientes que eu citei ali no início.
zinco, magnésio, boro, vitamina K, vitamina D, nutrientes comumente deficientes na população, especialmente magnésio, vitamina K e vitamina D. Ou seja, um nutriente só não necessariamente implica em ossos saudáveis e não necessariamente tem que ser aquele alimento a única fonte daquele nutriente. E, para terminar, leite de vaca derivados acidificam muito o pH sanguíneo. Eles são alimentos com resíduo muito ácido. Isso não é bom. A gente tem um mecanismo tampão que regula essa acidez. Como é que ele regula? Retirando cálcio e magnésio do osso, muitas vezes. Ou seja, se a sua alimentação é muito ácida, você diminui mineralização óssea. Ou seja, é um buraco bem mais embaixo. Não basta consumir leite de vaca derivados para ter ossos saudáveis. E muitas vezes não é isso que ajuda também. Esse é um grande mito. Outro mito. Café faz bem para a saúde. Esse é o campeão, né? Hora faz bem, hora faz mal, sai na televisão, sai no jornal, sai na revista, ninguém mais entende nada, cada hora é uma coisa. Ciência muda o tempo todo. Por isso, quem trabalha com, especialmente com a alimentação, que é a minha área, tem que estar lendo o tempo todo, porque cada hora tem uma coisa nova. Mas até onde se sabe, café, ele é bom? Depende para a saúde de quem? Essa coluna que está em verde são as indicações, de café que não deveriam acontecer. Ou seja, situações que a pessoa não deveria consumir café. Que situações são essas? Gastrite úlcera, muito conhecido. Esofagite de refluxo, hipertensão, dependendo de outros fatores, não só a hipertensão por si só. Doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, colite ulcerativa, cardiopatias, osteoporose, anemia ferropriva, colesterol alto, dependendo da forma de preparo. Então, se o café ele é feito no coador de pano, feito na cafeteira, feito no coador de papel. Já se sabe que café feito em coador de papel é um dos piores para quem tem colesterol alto. Outro ponto, homocisteína alta, risco cardiovascular, um exame comumente pedido na prática clínica de muitos profissionais de saúde. Pacientes com homocisteína alta não deveriam consumir café. E gestantes, crianças e lactantes, né? Isso acho que a gente já sabia. Essas indicações aqui já são todas documentadas na literatura científica. Então, situações em que o café teria algum aproveitamento. Entretanto, vale lembrar, ainda que a pessoa, por exemplo, previna diabetes ou previna Alzheimer e Parkinson, não quer dizer que para todo mundo vai ter esse efeito. Esses estudos eles são feitos com populações específicas, assim como qualquer outro estudo. Quais são as indicações? Prevenir e tratar diabetes, aumentar o foco e a concentração, que eu acho que a maior parte das pessoas acaba usando para isso, né? Tratamento da obesidade, reduzir riscos de demências como Alzheimer e Parkinson, evitar depressão, melhorar a memória, ácido úrico elevado, prevenção de algumas formas de câncer. Então, assim, nada é bom para todo mundo. Esse é um clássico exemplo. Então, café faz bem? Para quem? Em que situação, em que horário, com que combinação, que formas de preparo. Tudo isso, a maior parte dos estudos feitos com café são grão orgânico moído. A gente consome sempre esse tipo de café? Não. Muitas vezes já compra, inclusive, o café que é moído. Não sabe-se muito bem a qualidade daquele café que a gente está comendo, né? Então, a forma de preparo também é muito importante. Quando isso sai na mídia, não sai todos os detalhes, né? Só sai aquela fachada. Café faz bem para não sei o quê. Café previne não sei o quê. Não é bem assim. Cuidem com essas informações muito sensacionalistas. Isso na saúde não funciona muito bem. Outro mito, gorduras fazem mal. O medo de comer gordura, apavoro de comer gordura, nem pensar, vai ganhar peso, vai aumentar colesterol, vai aumentar... Não, depende da gordura. Aqui nós temos várias fontes de gordura que são super saudáveis. Abacate, o coco seco, azeite de oliva extra virgem, todas as sementes oleaginosas, nozes pecan, nozes chilena, castanha de caju. Açaí, sem xarope de guaraná, de preferência, né?
que é o consumo aqui no Sul, é o mais comum com xarope de guaraná. Então, essas gorduras são essenciais para a nossa vida ficar saudável. Essencial. Esse azeite de oliva aqui eu coloquei transparente só para a gente visualizar o conteúdo. O ideal de qualquer gordura, quando está na forma de óleo, é ser em recipiente escuro. Então, um bom azeite deve vir sempre numa embalagem escura, nunca transparente. Aqui é só para visualização. O nosso cérebro ele é basicamente formado de gordura. A gente precisa comer gordura. Até eu fazer o paciente entender isso demora um pouquinho, né? Que ele precisa comer gordura. Só que não é qualquer tipo de gordura. Gordura trans, por exemplo, ninguém precisa consumir, né? Mas é a que a gente mais consome. Então, às vezes, tem medo de comer abacate, tem medo de comer ovo, tem medo de comer açaí, mas come uma barrinha de cereal industrializada que tem gordura trans, tem xarope de açúcar, xarope de glicose, açúcar invertido, biscoitos integrais cheios de gordura trans. Então, às vezes, a gente tem muito medo de comer comida, vários alimentos, mas come uma imensa quantidade de produtos alimentícios que não são bons. Muitas vezes induzidos pela mídia, né? A mídia faz muito isso com a gente também. Engana bastante. Cuidado, não é todo óleo que é bom. Uma coisa é óleo refinado, outra coisa é óleo extra virgem. A gente tem vários óleos extra virgens hoje em dia. Azeite de oliva é um exemplo, mas hoje em dia tem óleo de gergelim extra virgem, óleo de abacate extra virgem, óleo de castanha do Pará, óleo de avelã. Extra virgem quer dizer que é prensado a frio. No momento que eles extraem o óleo dessa semente ou dessa castanha, eles não elevam a temperatura. Se ele é refinado, ele é prensado a quente. Isso não é um processo interessante. Especialmente porque a maioria dos óleos vegetais refinados estão armazenados em recipientes de plástico. E o plástico tem muita afinidade por gordura. Ou seja, naquele recipiente você não tem só óleo. Você tem fitalatos, você tem bisfenol A, você tem vários produtos do plástico que não são interessantes que vêm ali de brinde. Um bom azeite dificilmente vai vir em embalagem plástica. Não é verdade? Não é à toa. Esse é outro mito muito comum. Alimentos grelhados e chapeados são mais saudáveis. Aquele franguinho grelhado da dieta da revista, aquele peixinho grelhado, será que é mais saudável? Não. Os estudos mais atuais já dizem que não. Por quê? Quando a gente chapeia um carboidrato ou uma proteína, quando eu falo chapear, é aquele contato com a chapa quente, seja ela uma chapa de frigideira, seja ela uma grelha. Aquilo que forma aquela crostinha no produto grelhado, sabe aquela crostinha que o pessoal gosta de raspar, inclusive, às vezes da panela, aquele fundo, é aquilo ali que não faz bem. Aquilo ali é riquíssimo em AGEs, que a gente chama de produtos finais de glicação avançada. Esses AGEs têm inúmeras publicações científicas associando aumento do risco de Alzheimer, Parkinson, hipertensão arterial, obesidade e diabetes do tipo 2, que é aquela diabetes adquirida ao longo da vida. E a gente comendo franguinho grelhado, peixinho grelhado, achando que está tudo bem, né? Não é uma boa opção. Ou aquele pão tostado, o famoso pão na chapa. Por mais que seja integral, o problema não é só a farinha branca. O problema é tostar, é carboidrato, chapa quente, formação de AGEs. Está todo mundo com uma cara assustada olhando para mim? É que esse aqui é bem comum o pessoal errar, viu? O que é o ideal? Que forma de preparo que é ideal, então? Cozinhar sobre fervura, aquele famoso ensopadinho, carninha de panela. Isso é muito mais interessante do que ficar chapeando, grelhando. Muito mais interessante. Poaching, o famoso ovinho pochê. De preferência aquele que a geminha fica intacta e molinha. Melhor ainda. Bastante colina, vitamina E. Cozinhar no vapor. Eu coloquei aqui até o exemplo, essa figura do meio, é aquele pão chinês. O pão chinês ele é um pão feito no vapor. Ele não é um pão assado, ou tostado, ou chapeado. Ele é um pão no vapor. Muito interessante. Não faz formação de AGEs. E cozinhar ou assar em forno ou fogo a baixas temperaturas. Esse negócio de botar a chama do fogão bem alta, botar a temperatura do forno bem alta, também não é legal, formação de AGEs.
Curiosamente, o que mais aparece no mercado são elementos ou acessórios para facilitar a vida da pessoa, fazendo tudo assado grelhado, assado grelhado, assado grelhado. Não é legal. O ideal mesmo é fazer aquilo que se fazia já antigamente, né? O famoso ensopadinho, frango ensopado, carninha de panela. E o último mito. Gelatina diet é uma boa opção de sobremesa, pois contém poucas calorias e muitas proteínas. Verdade ou mito? Esse é bem comum, né? Mito, mito. Aqui ninguém pode sair achando que gelatina é saudável. Não dá, não tem condição. Por quê? Rótulo de gelatina diet para vocês terem uma ideia do que tem lá, tá? Gelatina, maltodextrina, uma imensa quantidade de aditivos químicos, afinal, gelatina dificilmente vai ter a fruta. Então, ela tem a cor, o sabor, o aroma, mas não tem a fruta. Interessante, né? Então, sachê de aromatizantes, saborizantes, flavorizantes, mas não tem nada além disso. Se é diet, tem adoçante artificial, que não é legal. Não é legal para ninguém. Ninguém. Se não é diet, tem açúcar. E aos montes, que também não é legal. Por quê? Porque não tem fruta lá dentro. Tem que ter alguma coisa para dar um sabor. Ou é o adoçante, ou é o açúcar. Então, assim, a gelatina ela não é uma boa opção para ninguém, especialmente para criança, né? E outro ponto importante, ela não é fonte de proteína. Por quê? Primeiro que ela não tem muito colágeno. É uma quantidade muito pequena. Segundo, porque esse colágeno da gelatina, ele não é um colágeno que a gente tem uma capacidade de absorção. A gente não absorve colágeno na forma inteira. Daí que vem agora essa chegada dos colágenos hidrolisados. O que é hidrolisado? Houve uma quebra, houve uma hidrólise. Essa quebra favorece a absorção. Colágeno que não é hidrolisado, muito pouco se absorve. Então, já tem pouco e o que tem não absorve direito. Ou seja, aquele aspecto da gelatina de ser rica em proteína, não. Ou seja, resumindo, pacote de toxinas. É isso que gelatina é. O que eu vou fazer se eu quero fazer uma gelatina de qualquer jeito? Passo uma dica. Você pode pegar gelatina sem sabor, lembrando, colágeno não vai ter uma boa absorção do mesmo jeito, mas pelo menos não tem aquele monte de edulcorantes que a outra tem. Ou colágeno hidrolisado, água quente, suco natural de abacaxi, várias frutinhas picadas e sementinha de chia. E você faz uma gelatina dessa forma. É uma opção. Já é muito melhor do que aquela do pacotinho, né? Do pacotinho, nem pensar. Para finalizar, eu sempre gosto de terminar com essa frase. Eu acho que ela diz muito. O que ela diz? O que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente e nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Obrigada. Muito obrigado, doutora Letícia. Eu acompanhava a sua explanação e olhando atentamente para os olhinhos dos pais. Né? E eles vibravam, ele principalmente vibrava com a sua performance. Meus parabéns, muitas felicidades pelo seu aniversário. Mais uma vez, uma salva de palmas para a Letícia e para os seus pais. Podem retornar, por favor. Letícia, queria alguma pergunta? Nós já estamos praticamente com o horário esgotado, mas alguém tem alguma pergunta a ser feita para a doutora Letícia, por favor? Ela fica à disposição. Pois não? O microfone já está sendo levado para a senhora. Em primeiro lugar, eu queria, em nome das pensionistas e agradecer a sua belíssima explanação
E eu gostaria, se fosse possível, disponibilizar essas fichas para a gente, porque elas poderão servir para aguçar a nossa memória e não esquecer das suas recomendações. Meu muito obrigada, gostei muito e fiquei muito surpreendida por saber que são seus pais. Eu os admiro muito. Muito obrigada. Obrigada. Doutora, cozinhar em panela de barro é uma boa opção? É mais interessante cozinhar em panela antiaderente e de alumínio. É. Mais interessante, É. Tá bom. Alguma dúvida, por favor? Pois não? Cássia, queria dar os parabéns a você pela brilhante explanação sobre a nutrição. Mas você falou que a questão do colágeno e as mulheres, depois de certa idade, a gente percebe que elas perdem muito colágeno. Isso tem um reflexo na pele, nos cabelos, nas unhas. E que tipo de recomendação, que tipo de colágeno você indicaria para todas nós, e até mesmo para aquelas que não estão aqui presentes? Muito obrigada. Então, na verdade, essa suplementação com colágeno que se faz hoje em dia para fim estético, ela não tem comprovação científica, tá? A maior parte dos estudos feitos com colágeno hidrolisado, no caso, eles são para osteopenia, osteoporose e doenças articulares, né? Então, condromalácias, mas não para fim estético. Por quê? Quando você consome colágeno, ele é uma proteína, assim como qualquer outra proteína, ovo, carne, peixe. Você vai quebrar em aminoácidos e o seu corpo vai usar porque está precisando. Dificilmente ele vai enviar para a pele. Pele já diz o nome, é anexo epidérmico, é anexo, só vai se sobrar. Então, provavelmente vai ficar pelas articulações ou pelo osso, que tem uma função ótima. Inclusive, são as minhas orientações para pacientes com esse tipo de quadro. Agora, para fim estético, o que adianta é você, no seu organismo, ter os precursores de colágeno. Zinco, silício, vitamina C, cobre, para você formar colágeno. Nutrientes muito comumente em deficiência nas pessoas. Tomar colágeno não tem fim estético comprovado. É mais marketing do que comprovação. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-la pela sua palestra. Gostei muito. Eu, pessoalmente, fiquei bastante assim, impressionada com o tema, com a sua explanação. Desconhecia de muita coisa. E eu gostaria de te fazer uma perguntinha, se é verdade ou se é mito. O franguinho na panela de ferro, que, aliás, eu tenho e faço em casa. Diz que é muito bom e saudável. É mito ou é verdade? Olha, usar panela de ferro para aumentar nível sérico de ferro, que é o nível sanguíneo, não é uma conduta lá muito interessante. Mas pensando em comparação, né, com as panelas que a gente vê hoje em dia, panela antiaderente, panela de alumínio, é com certeza uma opção mais interessante. Com certeza. Panela de barro, panela de ferro, panela de cerâmica tóxica, panela de inox, quando você ferve a água 3 vezes e joga a água fora para eliminar o excesso de níquel, já são opções mais interessantes, sim, com certeza. E melhor do que chapa. Muito obrigada. Oi, Mitra, Ricardo. Doutora Leite, gostaria de saber a sua opinião. Existem alimentos que a sabedoria popular diz que são rimosos, que causam, por exemplo, que alguém que tem uma inflamação, até uma gripe, se comer, aquilo piora? Existe esse tipo de alimento? Alimento que piora a inflamação? Sim, por exemplo, determinadas proteínas, determinados peixes, determinadas carnes, possam causar ou agravar um processo inflamatório, porque o índio, o caboclo, ele prega que, olha, não coma determinado tipo de alimento. No Amazonas, eu sou do Amazonas, olha, não coma o pirarucu vermelho se você tiver uma inflamação. Né? Não é recomendável para a mulher que esteja após o parto, ou que alguém que tenha feito uma cirurgia. Então, ele recomenda, porque aquele alimento pode causar uma inflamação. Quem tem uma inflamação em virtude do ácido úrico alto, se comer aquele alimento, ele vai piorar a sua saúde. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? A gente tem inúmeros processos metabólicos de inflamação, né? Então, assim, várias doenças hoje em dia são de base inflamatória, diabetes, pressão alta, colesterol alto, né? As dislipidemias, ácido úrico alto, triglicerídeos altos.
Dependendo de cada situação, a gente tem alimentos que pioram ou agravam esse processo inflamatório. Exemplo, frutos do mar. Nem tanto. Por exemplo, quando a gente fala de excesso de ácido úrico, é muito comum cortar frutos do mar. É uma prática clínica antiga, mas ainda acontece muito. E, na verdade, tem outros alimentos que aumentam muito mais ácido úrico. Quer um exemplo? Suco de fruta. Suco de fruta, para quem tem ácido úrico elevado, é péssimo. Por quê? Uma coisa é você comer a fruta, outra coisa é você tomar o suco. Então, por exemplo, um suco de laranja, um copo, tem uma carga glicêmica em torno de 15. Uma laranja tem uma carga glicêmica em torno de 5. Excesso de frutose piora ácido úrico, pela via metabólica que ele desvia. Muito mais que frutos do mar. Tem alguma literatura, doutora, que diz que eu, pelo menos, fiz um inquérito nutricional. Eu tinha problema de ácido úrico, hoje eu não tenho. E, como o médico não descobria, me passava anti-inflamatório, eu fiz esse inquérito. E ele descobriu. Segundo ele, era porque, aliás, depois do inquérito nutricional, descobriu que eu comia peixe. Comia peixe 7 dias na semana. E entre esses peixes eu comia 4, 5 dias, comia pirarucu, que é um peixe muito comum na nossa região. E ele, depois que viu o meu inquérito, ele disse o seguinte: olha, o teu problema é que você não fica bom dessa gota devido a você comer muito pirarucu. Pirarucu contém uma enzima que os caboclos dizem: esse peixe é rimoso, você não deve comer. Então ele contém uma enzima que ele agrava o processo inflamatório. Por isso que eu lhe fiz a pergunta. Aí é um caso específico, né? Um peixe específico. Ele falou mais de forma geral, mas pode ser. Mas ele também recomendou: não coma frutos do mar e determinado tipo de alimento que possam causar esse mesmo efeito por causa da enzima que detona qualquer processo inflamatório. Tá? Doutora, para encerrar, eu posso comer diariamente um ovo quente? Não existe problema de colesterol? Não, não. Comer ovo de galinha, especialmente se for caipira, não aumenta colesterol, só se for frito. Mas aí o problema não é o ovo, o problema é a fritura, né? A formação de radicais livres que ocorre com o processo de aquecimento do óleo. Ovo de galinha não aumenta colesterol, não aumenta. Inclusive, os estudos feitos com ovos de galinha são com pacientes que já têm colesterol alto, consumindo até 3 ovos de galinha por dia, pochê, sem aumento de colesterol, inclusive com algumas melhoras. O que mais aumenta colesterol não é comer colesterol, é dar substrato para o teu corpo produzir colesterol, tendo em vista que a maior parte do nosso colesterol é endógena, ou seja, a gente produz, não é do consumo alimentar. O que mais faz a produção endógena de colesterol aumentar? Gordura trans e gordura saturada inflamatória em excesso, porque não é toda gordura saturada que é inflamatória. Gordura de coco é uma gordura saturada não inflamatória. Tem muita gente que evita comer a gema. E a gema é preciosa. A gema tem colina. Colina é uma vitamina do complexo B que, inclusive, atua no metabolismo do colesterol dentro do fígado. Valeu meu dia. Mais alguma pergunta para encerrar, por gentileza? Mais uma, por favor. Eu queria saber sobre o adoçante. É bom ou não é? Depende do adoçante, depende para quem. De forma geral, não. De forma geral, a gente deve educar o paladar para não necessitar usar açúcar nem adoçante. Isso era o ideal, né? Mas o que eu observo na prática clínica? O paciente que usa adoçante é um paciente que é difícil tirar. Muito difícil. O paciente que toma açúcar, por exemplo, no café, e um que toma adoçante no café, o que toma café com açúcar, eu consigo fazer ele tomar só café. O que toma café com adoçante, demora. Muito. Por quê? O adoçante, primeiro que ele modula o teu paladar para cada vez mais gostar de alimentos doces. Isso já é comprovado. Alguns adoçantes aumentam a absorção intestinal de carboidrato, ou seja, facilitam o ganho de peso a médio e longo prazo. Então, usar adoçante para fins de emagrecimento não faz sentido, porque é aquilo que eu falei, não é só a caloria, né? E tem alguns adoçantes que são melhores e outros que não são de forma alguma. Uma estévia, que é um adoçante puro de estévia, é muito melhor que um aspartame, uma sacarina, um ciclamato, com certeza. Mas é adoçante.
Então, tem que ter moderação no uso. O ideal mesmo é a gente não precisar nem de açúcar nem adoçante, né? Mas eu ainda, de forma geral, salvo algumas exceções, ou eu indico o paciente usar um açúcar mascavo, ou demerara, ou um açúcar de coco, ou um stevia pura. O resto, não. O açúcar cristal ele sofre um processo a menos que o refinado, né? Mas não é muita diferença, não. Não. É que nem o mascavo e o demerara. O mascavo ainda é um pouco menos processado que o demerara. O demerara ele sofre um processo de cristalização. Então, assim, é um pouco melhor do que o refinado, porque o refinado é o pior de todos, né? Não tem como ser pior. Mas não muda muita coisa. Mais uma questão. Eu adoro o ovo pochê, mas me falaram da salmonela. Como a gente pode resolver isso? Esse assunto da salmonela é complicado, porque os estudos são muito contraditórios. Não se criou um padrão de higiene de ovo suficiente para saber, ó, dessa forma a gente previne, dessa forma não previne. Já saiu estudo que se a gente esfrega com uma esponjinha em detergente a casca do ovo, você eliminaria a possibilidade de salmonela. Já saiu estudo falando que se você esfrega, você piora. Se tiver, vai passar mesmo. Então, assim, não vou nem te falar, porque não tem nada determinado. É um assunto bem controverso na nutrição. Bem controverso. Eu acho que mais importante é você cuidar com a procedência desse ovo que você compra, né? Que venha de uma empresa grande, com gerente sanitário confiável, às vezes aquele ovo que é caipira, mas às vezes a gente não sabe de onde vem. Apesar de ser caipira, ser ótimo, a gente também não sabe como é que é a condição higiênico-sanitária daquele local. Então, acho que a procedência é relevante nesse quesito. A forma de limpeza desse ovo não tem consenso. Bem, doutora, a senhora poderia deixar o seu site para futuras consultas aqui de todos nós? Se alguém quiser entrar no meu site, ele tem bastante informação que eu coloco lá. Tá? O meu site é leticiaclempos.com.br. Repetindo, por favor. Letícia Clempos.com.br. Sem que alguém quiser me mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, não faço consulta online, nosso conselho não permite. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida mais pontual, lá no meu site tem o link contato, é só criar em contato e mandar um e-mail para mim. Muito obrigado, doutora, pela sua... Letícia Klempos, K-L-E-M-P-O-U-S. Esse não peguei do pai, esse eu peguei da mãe. Do pai é fácil. Do pai é correr. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. E agora eu posso comer aquele ovo tranquilo. Muito obrigado.